Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos iniciando mais uma semana na graça de Deus, com as bênçãos da Virgem Maria. E nessa segunda-feira, de forma surpreendente até para mim, porque recebi a mensagem ontem, né? Dom Gregório resolveu fazer a live hoje, né? Eu tinha anunciado para vocês que seria amanhã, mas ele se antecipou e, né, nos convocou para estarmos aqui juntos mais uma vez. E com certeza, né, é para matar a saudade dele ter ficado uma semana fora. Por isso ele quis se antecipar aí um dia antes, né, daquilo que a gente já tinha se proposto, né, a nos encontrar, que seria amanhã. Mas não importa amanhã ou hoje, o importante é que estamos aqui para refletir mais uma vez sobre a Sagrada Escritura e sempre na companhia de São Paulo, que tem nos orientado, que tem nos guiado nessa trajetória do ensinamento de Cristo, do aprofundamento do Evangelho de Jesus Cristo. E contamos sempre com a orientação de São Paulo e com as reflexões do nosso pastor da Diocese de Petrópolis, Dom Gregório Paixão. Bom dia, Dom Gregório. Bom dia, Rogério. Bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Uma graça muito grande poder voltar aqui para podermos conversar, não é? Debater, aprender e principalmente rezar sobre a palavra de Deus. Eu quero lembrar para vocês que semana passada eu infelizmente tinha um compromisso, né, inadiável, então por causa disso não podia fazer as lives, porque no horário da live eu estava fazendo conferências, então não foi possível. E quero lembrar para você também, mais uma vez aqui, depois eu vou dizer isso no final, para aqueles que não estão entrando agora, né? Nós também, essa semana, terça, quarta e quinta-feira, esses 3 dias, nós também não poderemos fazer a partir de amanhã por um motivo muito simples, porque é o retiro do clero. Né? Nós temos o retiro do clero, que será pregado pelo Dom Alano, né? Bispo emérito da Arquidiocese de Niterói. Por causa disso, eu tenho que fazer o retiro com o clero de Petrópolis, o que vai ser uma grande alegria. Dom Alano é um homem assim brilhante, né? Além de ser um grande pastor, um grande amigo, um grande irmão, né? Quanto mais Dom Alano vai ficando, digamos, vai tendo um pouquinho mais de idade, mais sábio, mais refinado ele fica, o que é uma graça muito grande, né? Mas de qualquer sorte, olha, estaremos juntos sempre e é uma graça que estejamos aqui já partilhando a beleza da vida. Então, muito obrigado por vocês perseverarem aí nessa expectativa, por estarem voltando. É um grande carinho realmente estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. E hoje nós vamos iniciar uma epístola muito bonita, não é? Que é a segunda epístola a Timóteo. A segunda epístola a Timóteo foi escrita ali lá pelo ano 67 da nossa era. Paulo está na prisão lá em Roma, né? A segunda vez que ele vai ser preso, é uma coisa assim terrível, né? E ali ele vai escrever uma carta já percebendo o final da vida, já percebendo que logo será morto, ele, né, tinha essa certeza, né? Ele viu pelos contornos do processo, por aquilo que estava acontecendo, ele resolve escrever uma carta para um grande amigo, que é Timóteo. Isso é muito bonito, né? E ele escreve uma carta que é realmente uma coisa fora do comum, maravilhosa, né? Tem até aquela frase mais do que conhecida, que ele vai dizer o seguinte, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Ou seja, até o final ele entregou a vida por causa de Jesus Cristo. Não vai ter medo de morrer, né? Porque aquele que acredita na vida eterna, aquele que acredita na vida que é Jesus, aquele que acredita no caminho e na verdade, não tem medo dessa vida, né? Aprende a viver a beleza desse dia a dia, mas ao mesmo tempo tem os olhos fixos naquele que é o Senhor. Então vamos lá, vamos aprender muito hoje aqui da palavra de Deus, vamos rezar muito sobre a palavra e eu quero contar com a sua companhia. A gente tem aqui, logo no início, antes de iniciar a leitura, né, Dom Gregório? Tem aqui a Adriana já está assistindo, a Hilda, Gabriel Costa, Marli Toledo, Eleonora Tourinho, Marta Honório, Odete Oliveira, Márcia Seabra, Ivan Montes, o Almir do Empadão, não esqueço, né? Maria de Fátima dos Santos, Raquel Igor, Ivana, Maria de Fátima, Cremilda, Celina, Malcom da Sandra, Beatriz Leal, Neide, Celina,
Cláudio Siqueira, Frei Alain Leal, Clarice Cruz, Lídia, Pedro Henrique, Rosa, a Beatriz. Estava sumida por causa do trabalho, mas o bom filho, a casa retorna. Que beleza, muito obrigado. Né? E a Clarice Cruz pedindo uma bênção para a população de Teresópolis, que hoje a cidade completa 129 anos. Que Deus abençoe a todos. É uma graça muito grande, que Deus realmente abençoe. Ver nossa querida Teresópolis, que faz parte da Diocese de Petrópolis. Nós temos aqui 6 cidades que fazem parte da Diocese: Petrópolis, Teresópolis, Areal, São José do Vale do Rio Preto, Magé, Guapimirim e mais 2 partezinhas de Além Paraíba e de Paraíba do Sul. Realmente é uma graça, uma bênção aquilo que a gente vive, não é? E agora Teresópolis, uma menininha, né? É uma cidade maravilhosa, completando 129 anos. 29 anos de idade, né? É uma criança, né? 129 anos de idade, olha que beleza, que maravilha. Parabéns a todos os queridos e amados irmãos, aos filhos, né, de Teresópolis. E o Louro José não pode puxar sardinha para ele, né? A Clarice Cruz está dizendo aqui: que bom contar com sua presença novamente, mas o Rogério foi 10 na live da semana passada. Tá vendo que beleza? Fiquei muito feliz. Eu brinquei com ele sobre isso, né? O já tá pronto para me substituir, viu? Não, nem tanto, Beto. Nem tanto. Então vamos dar início à leitura. Vamos lá. Né? Pega aí, né? Pegando a Bíblia, né? Segunda Epístola a Timóteo, capítulo 1. Como eu lhes disse na quinta-feira passada, né? Eu fiz um comentário geral, e com o retorno do Dom Gregório faríamos aquela caminhada versículo por versículo, aprofundando e nos alimentando dessa palavra. São apenas 4 capítulos, então, por favor, pegue sua Bíblia e vamos começar. Vamos lá, segunda epístola a Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo em continuidade com meus antepassados, com consciência pura, quando, sem cessar, noite e dia, me recordo de ti em minhas orações. Lembrado de tuas lágrimas, desejo ardentemente rever-te, para transbordar-me de alegria. Evoco a lembrança da fé sem hipocrisia que há em ti, a mesma que habitou primeiramente em tua avó, Lóide, e em tua mãe, Eunice, e que estou convencido reside também em ti. Olha, essa introdução, né, só por ela já valeria a carta toda, não é? Da forma clássica, como ela é escrita, mas também quando o apóstolo coloca o seu coração diante desse seu amigo chamado Timóteo. Então, é uma verdadeira carta de amizade. É uma carta que nós deveríamos, eu gostaria de escrever para os grandes amigos e amigas que tenho, não é? Então, a gente gostaria de levar. E aqui é a palavra de Deus, minha gente. Então, vamos entrar no clima dessa carta. São Paulo está preso em Roma, né? O grande Império Romano, que estava pouco se lixando para Paulo, pelo contrário, achava que Paulo era um dos fundadores, digamos assim, de uma seita religiosa nova chamada cristianismo, de um tal de Jesus, que eles imaginavam assim, que havia morrido e ressuscitado. Então, essa era a ideia que a gente vai encontrar nos romanos, né? E Paulo está preso. Paulo já está na segunda vez prisão em Roma, ele vai apelar para o imperador, mas ele viu que a coisa está difícil, como eu já falei no início. Então, ele está escrevendo, ele conseguiu a licença para escrever ali no ano 67, né, depois de Cristo, né, mais ou menos 35 anos, mais ou menos assim, né, depois da subida de Jesus ao céu. Então, já é um cristianismo mais amadurecido. E Paulo vai escrever, né, para um filho do seu coração, porque Timóteo era alguém que havia nascido pela fé. E ele vai lembrar de 2 pessoas na vida de Timóteo, não é? A avó, Lóide, né, que foi uma pessoa que se converteu e alguém que abraçou o cristianismo e passou a fé para o neto, e também Eunice, que é a mãe de Timóteo. É bonito como ele vai dizer o seguinte, quer dizer, essa fé que nasce, né, no seio da família, da transmissão.
né, da transmissão da verdade que vem por Jesus Cristo. E ele vai dizer, né, aquilo que nós acabamos de ouvir. Em primeiro lugar, ele se apresenta sempre, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, não pela vontade do homem, não foi uma escolha qualquer, mas foi pela vontade de Deus, ele foi escolhido, segundo as promessas que estão lá em Jesus Cristo, né? Aí ele vai chamar Timóteo de filho amado. Ele vai dizer palavras tão bonitas desse início, né? A você, filho amado, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, ele começa assim, dessa forma. Depois ele vai dizer, ele vai falar de um modo muito bonito, ele vai falar, é um testemunho de fé, não é? Dou graças a Deus a quem sirvo em continuidade aos meus antepassados. Os antepassados de Paulo eram judeus piedosos. Ele se viu estudando na escola de Gamaliel, Paulo, né? Foi ali, desde pequeno, servindo a Deus. E agora, ele se vê totalmente engajado não apenas na continuidade de um judaísmo, mas no novo que Deus trouxe através de Jesus Cristo, mas ele é fiel ao passado. Isso é muito bonito. Ele não abandona, né, aquilo que ele aprendeu dos seus pais, dos seus amigos. Ele não abandona aquilo que foi o aprendizado anterior, porque esse aprendizado anterior ele vai ser a base para que Paulo leve até as pessoas, todas elas, o ensinamento de Jesus Cristo. Isso é muito bonito, né? Então ele vai falar sobre os antepassados, né? E ele diz o seguinte, que ele serve a Deus, né? Em continuidade aos meus antepassados, com consciência pura, quando sem cessar, noite e dia, eu me recordo, né, de você, Timóteo, nas minhas orações, lembrando de tuas lágrimas. Ou seja, eu lembro o quanto você tem sofrido, né, naquela comunidade lá de Éfeso, as dificuldades que você enfrenta. Eu sei que as dificuldades são grandes, como você está preocupado com essas coisas todas, Timóteo, porque você é jovem. Isso também é muito bonito, como ele escreve para Timóteo, mas ao mesmo tempo ele vai dizer o seguinte: eu tenho esperança de sair da prisão para encontrar com você, para que a minha alegria se torne perfeita, né? Porque a nossa amizade é maior do que qualquer coisa. É bonita essa carta, né? Evoco a lembrança de uma fé sem hipocrisia que há em você, não é? E a mesma que habitou primeiramente em sua avó e em sua mãe. Ou seja, você é a continuidade dessa beleza familiar. Você recebeu dos seus pais essa grande graça, coisa que nós deveríamos fazer com os nossos filhos, né? A maior graça que nós temos é saber que nós estamos caminhando para o céu, mas que os nossos filhos estão conosco nessa caminhada. Claro que nem sempre é fácil, né? Às vezes os filhos têm outra mentalidade, às vezes até tem até um pouco ciúme, né, da caminhada cristã, porque os pais podem se dedicar um pouco mais, então são mais arredios, tem uma série de explicações para não participar, isso não tem problema não. Mas o testemunho, a boa palavra, o ensinamento, isso é fundamental, né? E quando possível, né, que a gente, desde pequeno, carregue os filhos para a igreja, leve nos braços e depois, né, a gente leva totalmente o coração. Então é isso que ele vai dizer aqui nesse início da epístola. Muito bem. Então, continuando a partir do versículo 6. Por este motivo, eu te exorto a reavivar o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu em um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e de sobriedade. Não te envergonhes, pois, de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, o seu prisioneiro. Pelo contrário, participa do meu sofrimento pelo Evangelho, confiando no poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma vocação santa. Não em virtude de nossas obras, mas em virtude do seu próprio desígnio e graça. Essa graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, foi manifestada agora pela aparição de nosso Salvador, o Cristo Jesus. Ele não só destruiu a morte, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo Evangelho, para o qual eu fui constituído pregador, apóstolo e doutor. Então, veja que coisa maravilhosa esse testemunho do apóstolo, né? Então, ele vai dizer o seguinte: por esse motivo, eu exorto a você, Timóteo,
a reavivar o dom de Deus. É a graça que a gente deve pedir o tempo todo para as pessoas que nós amamos, né? Reavive em sua vida o dom de Deus, que é em ti, ele vai dizer, no caso de Timóteo, porque Timóteo recebeu a imposição das mãos de Paulo, que é apóstolo, se tornando também, né, um sucessor dos apóstolos. Então, ele pedir que, ou seja, não tenha medo, reavive essa graça e essa alegria, né? Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, de amor e sobriedade. Então, Paulo coloca aqui 3 palavras fundamentais. Deus nos deu não espírito de medo. Né? Eu repito sempre, já falei isso mais de 1000 vezes, nenhum de nós nasceu para ser escravo dos seus medos. Se a gente olha toda a Escritura, uma das coisas que Deus veio tirar do nosso coração foi o medo. Né? Quando aparece, veja só, lá no Evangelho, vamos pegar só a título de exemplo São Lucas. No Evangelho de São Lucas, né? Ainda vou citar capítulo 1 e capítulo 2, depois você pode pegar aí na sua Escritura. Né? Quando ele aparece a Zacarias, o que é que o anjo diz a Zacarias? Não tenha medo, Zacarias. A primeira coisa, no capítulo 1. Ainda no capítulo 1, o anjo vai aparecer a Virgem Maria, vai dizer o quê? Mefubu Maria, do grego para o português, não tenha medo, Maria. Né? Depois o anjo vai aparecer para quem? Para José, que fugiu, né? Porque soube que Maria está grávida. O que é que o anjo diz? Não tenha medo, José, de receber Maria como tua esposa. Ou seja, tira o medo. Né? E assim por diante. Quando a gente vai olhando toda a Escritura, né? E Jesus também vai dizer para os apóstolos, não tenham medo, sou eu. A gente vê que Deus quer tirar de nós os medos. A gente acha que é bobagem, mas nós temos muito medo, né? Tem gente que tem, eu digo sempre, tem gente que tem medo de barato, tem gente que tem medo de ladrão, tem mulher que tem medo do marido, tem marido que tem medo da mulher, tem família que tem medo do filho, né? A gente tem medo de ser assaltado, a gente tem medo de ser morto, a gente tem medo do coronavírus e a gente até tem medo de ter medo. Ou seja, vivemos numa sociedade de homens muito fortes, de mulheres muito fortes, porque a gente aprendeu a sobreviver no meio dessa sociedade, mas nós carregamos dentro de nós uma série de medos que nos impossibilitam de ir adiante. Então, a gente devia contar, basicamente, na sociedade onde nós vivemos, com 2 pessoas. Uma é, né, a pessoa, né, são 3 pessoas santas na Trindade, né, que é o Pai, né? O Filho e o Espírito Santo. A Trindade já sai com 3 pessoas, na verdade, né? E um só Deus, mas contar com Deus. E a gente devia contar com quem? Conosco mesmo. Então é olhar para o espelho e perguntar quais são os meus medos. Por que é que eu vivo assim tão desesperado em relação a essa vida? Porque eu coloco barreiras em minha vida. Então o apóstolo vai dizer a Timóteo que Deus não nos deu um espírito de medo. Isso é muito importante. Mas nos deu um espírito de quê? De força, ou seja, para a gente ir adiante, para a gente não ficar parado. Né? A força faz com que a máquina rode. Né? A força humana faz com que a gente tenha a capacidade de caminhar. Claro, alguém pode dizer, mas eu não posso caminhar porque eu sou paraplégico, né? Ou eu sou tetraplégico. Olha, eu conheço paraplégicos e tetraplégicos que andam por dia pelo menos 100 quilômetros, pelo exemplo e pelo testemunho. Né? Porque não tem medo de enfrentar situações. Eu conheço tetraplégicos que diariamente sai daqui, vai para a Europa, vai para tudo quanto é lugar, pela força do seu espírito e do seu coração. Então, qualquer pessoa, ninguém pode dizer, eu não posso, eu tenho medo disso, eu tenho medo do meu vizinho. Para de ter medo. Jesus pede isso. Pare de ficar criando fantasias na sua cabeça. Em frente. Não vai ser fácil, mas a gente tem que enfrentar. Enfrentar com o quê? Então, Deus nos deu um espírito, né? Deixa eu me encontrar aqui. De força, depois de amor, né? Porque a gente só pode ir adiante se o nosso coração for amoroso. Os antigos diziam, né? Se o coração não arde, os pés não andam. Então é pelo amor que a gente vai adiante, é pelo amor. Então isso é uma coisa fundamental. E depois de sobriedade, né? Sem exageros, sem fantasias, né? A sobriedade, ser sóbrio, significa, né, ser equilibrado. Então, com equilíbrio, a gente chega lá. Então, foi essa grande graça que Deus nos deu em todas as coisas, para que a gente não se anime muito e depois a gente pare e desista, e ao mesmo tempo para que a gente não viva morno. Então, essa graça que ele vai nos dizer aqui nesses versículos iniciais.
Depois, indo adiante, não é? Ele vai dizer assim, olha, não te envergonhes, pois, de dar testemunho de nosso Senhor, nem de mim, esse prisioneiro do Senhor, né? O prisioneiro do Senhor. Então, ou seja, não tenha vergonha de Jesus Cristo. Não tenha vergonha de dizer, eu sou sacerdote, eu sou frade, né? Eu sou religioso, né? Eu sou casado, eu sou mulher, eu sou homem, né? Eu sou pai, eu sou mãe, né? Eu sou profissional, né? Eu sou dona de casa, né? Eu sou gari, eu sou professor, eu sou repórter, né? Eu sou jornalista, ou seja, não tenha vergonha de viver a graça de Deus em sua própria vida. Não tenha vergonha de manifestar para fora aquilo que Deus realizou na sua existência. Então ele está falando isso de uma forma muito grande. E depois não tenha vergonha, Timóteo, porque ele estava preso, imagine, né? Aí meu melhor amigo é um cara que está preso. O pessoal vai dizer, e o que ele fez, né? Então imagina aquele tempo. Se hoje já é difícil, imagina aquele tempo. Então ele vai dizer, não tenha vergonha também de mim, porque eu estou preso por causa de quem? Por causa do Evangelho. Estou preso por causa de Jesus Cristo, porque pelo meu testemunho. Pelo contrário, participe do meu sofrimento pelo Evangelho, confiando no poder de Deus. Ou seja, nós temos a capacidade de participar da beleza do Evangelho, participando do sofrimento dos irmãos que testemunham o próprio Deus através da sua vida. Ele que nos salvou e nos chamou com uma vocação santa. É bonito isso, né? Ele coloca a vocação nossa a cada dia de santidade. E quais são as vocações? A gente, quando fala vocação, né? A mês vocacional, muita gente só pensa em vocação para ser padre, freira, frade ou algo parecido com isso. Não, minha gente, né? Todos nós somos vocacionados. Todos nós estamos vivendo a beleza de Deus em nossa existência. Essa é a grande graça que nós encontramos, né? Mas em virtude do próprio desígnio da graça. Essa graça que nos foi dada em Jesus Cristo, antes de todos os tempos, foi manifestada agora. Jesus Cristo já era anterior a nós. Jesus Cristo é Deus, sempre existiu e pronto, final. Então, essa grande graça do Senhor se manifestou agora visivelmente quando Ele se encarnou em nosso meio, né? Nos deixando conhecer quem Ele era, Jesus Cristo, né? A face de Deus é Jesus Cristo. A fisionomia de Deus é Jesus Cristo. O coração de Deus é o coração de Jesus. Por isso que a gente deve ir adiante. E Ele não só destruiu a morte, por isso que Paulo está sem medo, mas também fez brilhar a vida e a imortalidade pelo seu Evangelho. E Paulo quer pregar isso. Eu sou pregador dessa graça. É por isso que eu estou aqui preso, Timóteo, né? Estou pregando essa graça e não tenho vergonha de pregar essa graça. Olha quanta beleza nós encontramos nesses versículos anteriores, quando o apóstolo apresenta a graça de Deus, se apresenta e dá conselhos, né? Não tenha medo, né? Tenha força para ir adiante, viva pela força do amor, mas em tudo seja sóbrio, para que você possa fazer isso de uma forma contínua. Bem, continuando então, a partir do versículo 12. Eis porque sofro estas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem coloquei a minha fé, e estou certo de que Ele tem poder para guardar o meu depósito até aquele dia. Toma por modelo as sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito por meio do Espírito que habita em nós. Tu sabes que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles Fígelo e Hermogênes. Que o Senhor conceda misericórdia à família de Onísiforo, porque ele muitas vezes me confortou e não se envergonhou de minhas cadeias. Ao contrário, quando chegou a Roma, me procurou solicitamente, até me encontrar. Que o Senhor lhe conceda achar misericórdia junto ao Senhor naquele dia. Tu sabes melhor do que eu de todos os serviços que me prestou em Éfeso. Então, vamos lá. Tem aqui os nomes, né, meio difíceis, porque são nomes gregos, não é? Está escrevendo para o pessoal da Grécia. Paulo está escrevendo em grego. É interessante, não é? Isso é muito bonito. Paulo era judeu, né? Então, naturalmente, conhecia o hebraico, né? Estudou hebraico. Né? Também, agora em Roma,
está falando latim, porque ele pede para se defender diante do imperador, né? Mas está escrevendo em grego para Timóteo. Veja que é um homem muito bem preparado, né? Então ele diz o seguinte, primeira coisa, né? Eis porque sofro essas coisas, mas eu não me envergonho porque sei em quem coloquei a minha fé. Eu não me envergonho porque sei em quem coloquei a minha fé. E ele vai guardar a doutrina que eu trago dentro de mim e que eu pratico até o dia do seu retorno, até aquele dia, ou seja, o dia do retorno de Jesus Cristo. Então ele é muito sincero em dizer, estou aqui preocupado em guardar a doutrina. Então ele vai dizer o seguinte, toma por modelo as sã palavras que você ouviu de mim, Timóteo. Né? É bonito isso aqui. Então pegue essas palavras e veja que ela vai ajudar na sua vida. É um pai falando com o filho, dando conselho, né? Com fé e com amor, né, que está em Jesus Cristo. Guarda a doutrina. Isso vai dizer, né? Guarda a doutrina. Se nós guardarmos a doutrina nos guardará. Veja que ele vai dizendo, guarda o bom depósito por meio do Espírito Santo que habita em nós. Então, só o Espírito Santo nos faz perseverar nessa grande graça. Então, isso é algo fundamental para a nossa vida. E agora ele vai fazer aqui uma reclamação, que também ele tinha direito de reclamar frente aos irmãos que eram assim mais ou menos, né? Então, todo mundo na Ásia, que é a região lá da Turquia, etc., hoje em dia, esse pessoal todo abandonou quem? Abandonou o apóstolo Paulo. Por quê? Por vergonha, porque Paulo estava preso. Ninguém quer dizer que é amigo de uma pessoa presa ou algo parecido com isso. Então, qual foi o resultado? As pessoas abandonaram. O que é que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer, né, que na Ásia Figelo o abandonou, né, e Hermógenes. Né, os dois, tanto Figelo quanto Hermógenes, abandonaram o apóstolo à própria sorte. Né? Aí ele vai dizer que o Senhor, né, esses dois, tanto Figelo como Hermógenes, esqueceram do amigo Paulo. Mas ele vai dizer o seguinte, que o Senhor conceda misericórdia à família de Onesíforo, né? O tal do Onesíforo aqui, porque ele me confortou e não se envergonhou por ter o amigo preso, né, por causa das minhas cadeias. Ao contrário, quando ele chegou em Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Olha que bonito essa amizade, né? É um homem que vem, né, da região da Ásia, né? Esse homem, Ásia Menor, né? Turquia, né? Aquela região dali, né? Então esse homem procura o apóstolo Paulo, ficou procurando, querendo saber naquelas cadeias, que eram muitas cadeias, porque os romanos prendiam todo mundo naquelas cadeias, acaba encontrando o apóstolo Paulo. Então, eis aí uma pessoa que é boa, né? O Onesíforo. Né? E ele vai dizer o seguinte, que o Senhor lhe conceda achar misericórdia junto ao Senhor no dia, né, que o Senhor voltar definitivamente. Então, tu bem sabes melhor do que eu de todos os serviços que ele, né, o Onesíforo, prestou a Paulo. Então, uma verdadeira amizade. Ele não serviu a Paulo, não apenas serviu ao apóstolo Paulo, para que Paulo pudesse com tranquilidade pregar o evangelho em Éfeso, o Onesíforo, né? Mas também ele também em Roma, procurando Paulo, tentou servir da melhor maneira possível. Olha que bonito. Agora, antes de entrar na leitura do capítulo 2, a Neide está perguntando se o senhor sabe qual a idade que Paulo tinha quando foi preso. A idade não sei não, minha irmã, eu confesso que não sei não, mas eu acho que ele devia ter mais ou menos uns 50 e poucos, né? Eu acho que Paulo vai morrer com 60 e poucos anos. No próximo encontro, olha, fica aí ligadona, que eu vou tentar lhe dar uma resposta para saber com que idade ele morreu, tá certo? Porque Paulo, ali, se a gente conceber que ele já perseguia os cristãos, então com 20 e poucos, 30 anos, e se a gente considera da morte de Jesus em 33 até 67, que agora, eu acho que Paulo vai morrer ali com 60 e poucos anos no máximo, tá certo? Mas depois eu vou lhe dizer mais ou menos com que idade ele morreu, e daí a gente calcula o período em que ele está preso. Valeu? Só um comentário que o Pedro Araújo, que ele é de Magé, mas ele está na Fazenda Esperança, lá de Córdoba, na Argentina. Ele acompanha que a Fazenda Esperança de lá acompanha sempre que pode esse momento de formação com o bispo Dom Gregório, que aí ele fala com o meu bispo da Diocese de Petrópolis, Dom Gregório.
e meu amigo Rogério. Aí mando um abraço para todos. Pedro, um beijão para você, que Deus te abençoe, meu irmão. Uma graça muito grande saber que você, tão distante pela quilometragem, mas tão perto pelo coração, está aí nos acompanhando, né? Que a palavra de Deus ilumine cada vez mais. E boa missão aí na Fazenda da Esperança, é uma graça muito grande, né? Nós temos assim várias pessoas, leigos e sacerdotes que estão em missão nos mais diferentes lugares do mundo e, no seu caso aí, na Fazenda da Esperança em Córdoba, na Argentina. Um abraço aí para todos os nossos irmãos, né? E aos amigos que nos acompanham aí na Fazenda da Esperança. Viu? Um beijão para todos vocês, um abraço bem amigo nosso. E só para lembrar, o padre Bruno Leonardo e o padre Rodrigo Souza estão acompanhando a live hoje. Muito obrigado, meus queridos. Olha, aí vamos aprender juntos aí, vocês que são tão sábios, né? Sabem tanto aí, estudaram bastante a Escritura durante esses anos todos, né? Se tornaram mestres também da palavra, né? Vamos juntos aprender coisas novas que a gente está sempre aprendendo. É uma grande graça. E o José Roberto Gabris, né, está pedindo oração, o senhor que é um apaixonado pela arte, para oração para a perda do maestro Ennio Morricone, autor de lindas trilhas sonoras para o cinema, como foi para o Cinema Paradiso, Lista de Schindler, O Poderoso Chefão e tantas outras. O Ennio Morricone é uma figura assim realmente excepcional, e eu gosto muito da trilha que ele fez para o filme A Missão, que foi filmado no Brasil, né? Com o Robert De Niro, e realmente né? Sobre a missão dos jesuítas, vale a pena assistir. O filme se chama A Missão, né? Com Robert De Niro, e ele fez a trilha sonora de uma sensibilidade assim por diante, e se contar uma figura que contribuiu muito para o cinema e para a beleza, porque ele compôs coisas assim excepcionais. Então que Deus conceda ao Ennio Morricone o reino dos céus. Então, muito bem. Vamos dar início então à leitura do segundo capítulo, né, da segunda epístola a Timóteo. Segundo capítulo, versículo 1. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. O que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para ensiná-lo a outros. Assume a tua parte de sofrimento com um bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém, engajando-se no exército, se deixa envolver pelas questões da vida civil, se quer dar satisfação àquele que arregimentou. Do mesmo modo, um atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entende o que eu digo? E o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual eu sofro até as cadeias como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. É por isso que tudo suporto por causa dos eleitos, a fim de que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Perfeito. Então o apóstolo vai dizer o seguinte, né? vai falando a Timóteo, ele vai dizer para Timóteo que ele deve sim se fortificar na graça que está em Jesus Cristo, ou seja, a nossa força, o nosso amor, a nossa sobriedade está naquele que é o Senhor. Esse é um ponto fundamental. Então ele vai dizer, aquilo que você ouviu de mim, isso você deve proclamar. Não passe para os outros uma outra fé. A graça que você abraçou pelo conhecimento de Jesus Cristo, essa graça você deve levar às outras pessoas. A beleza que está em Deus e que eu preguei para que você conhecesse Deus através de Jesus Cristo, essa mesma beleza você deve levar para os irmãos e para as irmãs. Depois ele vai dizer o seguinte, que você, como soldado, aí ele vai dar vários exemplos que só Timóteo deve entender, a gente também pode interpretar, não é? Ele vai dar vários exemplos de como o Timóteo vai receber a graça de Deus. Ele diz o seguinte, assume a tua parte no sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. O grande problema é o seguinte, nós queremos mais os milagres de Deus do que o Deus dos milagres.
Precisamos ir atrás primeiro dos Deus dos milagres e não dos milagres de Deus. Primeira coisa é essa. Depois ele está dizendo o seguinte: assuma na sua vida a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E por que ele está dizendo isso? Porque nós, não poucas vezes, deixamos de assumir a graça daquele que é o Senhor. Nós, não poucas vezes, nos esquecemos que o cristianismo é exigente. A gente quer cristianismo flu-flu, não é? Nós queremos, às vezes, cristianismo raso, líquido, né? Nós queremos um cristianismo pudim de leite, que é maravilhoso, né? Mas pudim de leite. E não pode ser assim, né? Nós queremos cristianismo mamão com açúcar. Não tem condições. Então, ou seja, o que eu posso trazer é o seguinte: o cristianismo, ele é vivido na vida. O cristianismo é vivido em família. O cristianismo é vivido com os nossos filhos, que são maravilhosos, mas que de vez em quando dão um trabalho imenso, tem problema. Nós temos que ver o cristianismo no meio de uma sociedade que às vezes é governada por pessoas que não estão preocupadas com nós. Então, temos que viver o cristianismo aí, pregar o cristianismo e abrir a voz, dar o testemunho de Jesus Cristo nessa situação. O cristianismo deve ser vivido, e nós não podemos nos esquecer, no seio da igreja, da sociedade como um todo. Então, ele está dizendo isso, viva também o sofrimento. Não fique só imaginando que o cristianismo é um remédio para neutralizar em minha cabeça todo tipo de realidade. Não existe isso. Agora, quando a gente abraça o cristianismo, a gente vê a realidade e a gente busca transformar a realidade. Não nos comportamos como alienados. O cristão não é alienado, Então, esse grande salto, ele vai dizer que ninguém, engajando-se no exército, se deixa envolver por questões civis, Se quer dar satisfação àquele que o regimentou. Ou seja, quando você é soldado, você não está preocupado com determinadas coisas, está preocupado com a meta onde o seu exército deseja chegar. Ou seja, se você é verdadeiramente um seguidor de Jesus Cristo, quem convocou você foi o Senhor, siga aquilo que Ele está desejando para a sua vida. Do mesmo modo, um atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. Então, ou seja, é o exercício do dia a dia. Cristianismo é exercício. Cristianismo é todos os dias buscar praticar caridade. Cristianismo é todos os dias conhecer e amar mais profundamente e adorar Jesus Cristo. O cristianismo é fazer com que os meus atos, a minha vida, em tudo que eu faço, do acordar até o dormir, que seja dentro daquelas regras que Jesus Cristo nos pediu. E atenção, Jesus Cristo não nos pediu regras absurdas, nem pietistas, mas de piedade é diferente. Porque às vezes a gente imagina que ser cristão é estar com a cabeça baixa, aceitar tudo, ser cristão é ser bobinho. Não, ser cristão é ser forte, ser varonil. Ser cristão é ir adiante lutando por aquilo que nós acreditamos. Agora, naturalmente, ser cristão também é ser humilde. O que o Senhor pede é que nós sejamos aquilo que nós somos, não uma caricatura, mas à medida em que nós nos conhecemos, porque nós sabemos que nós somos, então a gente vai se transformando em pessoas melhores. Tem uma frase que eu digo uma vez, o meu abade lá de São Bento, lá em Salvador, meu formador, Dom Paulo Rocha, Teve dois formadores, Dom Paulo Rocha e Dom Timóteo Amoroso Anastácio, duas figuras que estão lá no céu, compreende? Dois homens santos, excepcionais, Abriam a boca, já transformavam a nossa vida. É uma beleza quando alguém é assim. Então, Dom Paulo dizia sempre pra gente, Ninguém muda, a gente melhora, ele dizia sempre. Aí ele dava o exemplo dos apóstolos, Por exemplo, Paulo e os outros, Pedro e os outros apóstolos que, mesmo conhecendo Jesus, na hora que Jesus mais precisou, escaparam, por exemplo. Então, ou seja, conversão é um ato contínuo. A vida inteira a gente cai, a gente levanta, a gente cai, a gente levanta, a gente cai e a gente levanta outra vez. Mas ele dizia, olhe as pedras. As pedras dos rios, elas são redondas, bonitas, aquelas pedrinhas brancas que algumas pessoas até pegam para enfeitar sua casa. Essas pedras são redondas porque elas passaram milhões de anos se chocando umas com as outras. Elas eram todas pontudas. Se você coloca uma pedra pontuda no rio e deixa ali com a água, ela vai batendo nas outras, vai perdendo a aresta e depois de muito tempo elas ficam redondinhas. Certo? É um trabalho que a natureza faz. Elas ficaram redondas, elas já não machucam mais.
a mão de quem pega. Pelo contrário, todo mundo acha lindo, mas ela continua sendo uma pedra. Se cair, quebra e tem que passar milhões de anos para outra vez. Ou seja, a gente, cristão, né, a gente vai melhorando a cada dia, melhorando. Eu digo isso para que a gente depois não diga assim, meu Deus, olha que falta de humildade, né? Meu Deus, como é que eu fui incapaz de fazer isso? A gente não diz isso? Isso é uma tremenda falta de humildade, né? É como se você dissesse, logo eu, que sou tão perfeito, que sou tão maravilhoso, logo eu que sou um exemplo de cristão, então como é que eu fui capaz de fazer isso? Isso aí é uma tolice, né? Da nossa mente e do nosso coração. Então o que Deus nos pede, e nós não podemos esquecer disso, né? O que Deus nos pede é que nós sejamos capazes de ver a nossa vida transformada a cada dia, melhorando a cada instante. Essa é a beleza do cristianismo. Então, a gente não muda no sentido assim. A gente vai conhecendo o que nós somos, nós vamos melhorando a cada etapa. E ele vai dando, né, vai continuando aqui, né, e dizendo o seguinte: você vai receber os frutos porque você é trabalhador. Você vai receber os frutos porque você é seguidor de Jesus Cristo. E ele vai dizer: lembra-te sempre de quem? De quem a gente deve lembrar o tempo todo? Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, da descendência de Davi. Então, é por causa desse Senhor, de Jesus Cristo, que eu sofro as consequências, né? Como se eu fosse um malfeitor. É por causa dessa palavra que eu estou algemado. Eu estou algemado, mas a palavra não está algemado. Eu estou sofrendo, mas a palavra é força renovadora. Eu estou vivendo uma situação difícil, mas a palavra me mostrará o caminho para que eu seja livre, encontre as respostas, vá adiante e leve irmãos comigo. É essa beleza que o apóstolo nos apresenta nesse momento. Bom, então concluindo essa primeira parte do capítulo 2, a partir do versículo 11, fiel é esta palavra: se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se nós o renegamos, também ele nos renegará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode renegar-se a si mesmo. Olha que bonito. Isso é um hino, na verdade, não é? Paulo sempre acrescenta hinos, e eu acho que isso é muito importante que a gente não esqueça. Ele acrescenta hinos, né, ao longo do tempo, dentro das suas cartas. Esse é um hino das primeiras comunidades cristãs. Que hino é esse? Fiel é essa palavra. Se com ele nós morremos, com ele nós viveremos. Ou seja, aquele que se coloca à disposição, né, pelo dia a dia, né, aquele que vai sofrendo no dia a dia, aprendendo, né, com o sofrimento, porque sofrimento é escola, né, não masoquismo. Veja, cristianismo não é masoquismo. Eu quero sofrer porque eu acho bonito sofrer. Não, Deus não nos fez para sofrer. Mas o sofrimento é algo natural na vida humana. A gente sofre de saudade, a gente sofre por causa de um filho, a gente sofre pela situação econômica, a gente sofre por um animal que a gente sabe que está sendo maltratado, a gente sofre por um vizinho, um amigo nosso, que está passando por uma situação difícil, a gente sofre pelos que estão nos hospitais. Isso é natural. A gente sofre porque a gente não consegue melhorar em algumas coisas. Então, esse é o grande ensinamento. Primeira coisa é essa, né? Então, se com ele nós morremos para situações, com ele nós viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Porque vamos aprendendo a melhorar a cada dia. Isso é outro ponto. Se nós renegarmos a Deus, ele também nos renegará. Ou seja, o cristianismo não é uma brincadeira, né? Deus está conosco, mas nós precisamos apresentar a fé que trazemos no coração. E se lhe somos infiéis, ele permanecerá fiel. Esse aqui é o ponto que eu acho fundamental, porque ele não pode renegar-se a si mesmo. Então Deus é sempre fiel. Nós, homens e mulheres, somos infiéis. Deus é sempre bom. Nós é que vacilamos. Deus não desiste de nenhum de nós, apesar das nossas misérias, apesar dos nossos pecados. Eu acho que esse ensinamento é que é fundamental. Deus não desiste da gente. Deus nos ama. Deus é fiel. Deus é amor. Deus é misericórdia. Deus é bondade infinita. E à medida em que a gente entende
esse amor de Deus em nossa vida, à medida em que a gente penetra na beleza desse amor, que é exigente naturalmente, né? A gente vai melhorando a cada instante. Agora, a gente não pode também brincar com Deus, né, minha gente? É como se você tem um marido ou uma esposa que é totalmente fiel, alguém que trabalha bastante, e você diz, eu tenho esse marido ou essa mulher que é maravilhoso, assim por diante, mas eu vou viver uma vida libertina. Eu tenho um filho que eu pedi tanto a Deus para ter, mas acontece que eu não vou cuidar. Então, ou seja, nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos dá. O cristianismo exige de nós uma seriedade, né? Que é uma seriedade feliz, alegre, que é plena realização. Então, essa graça que nós encontramos no exemplo de Jesus Cristo, como também nos exemplos dos apóstolos. Então, vamos adiante, o Senhor está conosco, e essa graça, essa alegria que nós vamos vivendo pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu aqui aproveito, né, já concluindo aqui a nossa live dessa manhã, já quero avisar para vocês, não esqueçam, terça, quarta e quinta eu vou pedir as orações de vocês, porque amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã, nós estaremos aqui, todos os padres juntamente comigo, nós estaremos fazendo um retiro, e por causa disso, infelizmente, não poderei estar nessa live. Ao mesmo tempo, quero dizer que com o Rogério nós vamos já começar a nos programar para transferir essas nossas lives pela manhã, porque muita gente está trabalhando, né? Nós sabemos disso, para o horário das 9 horas da noite, certamente. Vamos transferir essa live para que vocês tenham mais condições, porque o dia é sempre muito atribulado, tem que cuidar de casa, assim por diante, e a gente deve passar para a noite para que mais pessoas possam participar. E eu quero, né, a participação de vocês, tá bom? Então, vamos lá, vamos ir adiante. E me permitam agora aqui fazer aqui algumas leituras dos irmãos que estão nos acompanhando. Virgínia Santana, mandando paz e alegria para a gente. Deus abençoe minha irmã, com sua família também. A Miriam Ferreira, o Padre Rodrigo Souza, que Deus abençoe, meu querido irmão. A Alessandra Honório de Souza, a Sandra Cortazzo, né? Sua bênção, um abraço para Rogério, Deus abençoe minha irmã. A Maria da Conceição Tossa, que nós conhecemos, é a mãe do Padre Rogério, né? Perdão, de Rogério, me perdoe. Dona Maria da Conceição, acabei de ordenar o seu filho. Ela disse, meu filho é a coisa mais linda do mundo. Ela disse, não, é brincadeira minha. Ricardo Vicente mudou de perfil. Rapaz, eu gostei do seu perfil aqui, viu? Coisa chique, rapaz. Eu gostei aí do casaco azul. Que Deus abençoe a você, a todos aí, todos os irmãos aí. A Eleonora Torinho, aqui de amarelo, né? Mulher dourada, mulher de ouro. Só bênção no Gregório, bênção para toda a minha família, né? Um abraço para Rogério. A Valdicélia Souza, a Anitta Ferreira, né? Momentos maravilhosos, estava com saudade. Muito obrigado, Anitta. Que Deus te abençoe, minha irmã. A Clarice, começou Odete Oliveira, a Virgínia Taisson, ela avisa daqui a todo mundo. Ei, que beleza. Clarice, obrigado, minha querida. A Rosane Santos, a Maria do Carmo Argon, que Deus abençoe, minha irmã. Muitas graças. A Edna Regis, a Dalva Bastos, a Jéssica Cortalejo, Cantalejo, me perdoe, viu, minha irmã? Bonita aqui, ó, com a foto do perfil, né? A Nalva Ribeiro, que Deus abençoe. A Maria Aparecida Vilas Boas, batendo palma. Neide Cristina, né? Dom Gregório, quantos anos Paulo... eu tenho que dizer isso aqui, né? Quantos anos tinha? Tem que saber ali, o homem não revelou a idade, eu tenho que procurar para saber, para lhe dizer, né? A Ionan Taisson, né? A Ionan, que Deus te abençoe, minha irmã. Muito obrigado aí, viu? A família Taisson sempre presente aqui conosco. A Ana Maria Oliveira também pedindo bênção, que Deus abençoe. A Helenice Mendes, a Nalva Ribeiro, né? A Ana Cristina Menezes, todo mundo pedindo bênção e mandando um abraço para Rogério. A Socorro Caetano Feliciano, ao Pedro Araújo lá de Córdoba, né? A todos os amigos da Fazenda Esperança, que Deus abençoe, muita coragem. A Janete Sadioro, eu acho que é assim que se lê, me perdoe, minha irmã, viu? O Adenilson Honorato já botando aí, né? O nosso amado Mateus aí para assistir as lives, para ir sendo preparado para a Igreja de Jesus Cristo. Muito obrigado, que Deus abençoe também a Poliana. A Marcela Oliveira, a Miriam Pimentel, a Maria Silva, a Sandra Aparecida Santos, a Maria Cláudia Nascimento, a José Roberto Gabriche, né? Eita, quanto amigo Roberto aí. A Hilda Teixeira, bom dia, Zé Roberto. Ela está mandando bom dia para Zé Roberto. A Hilda sempre presente, né? Mais de 100 dias. Acho que ela é tia da Lúcia, esposa do
avô dela. Ah, certo, que beleza. Se não me engano. Toda a família aí, ó. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que beleza, né? A Tereza Zainotti Souza, né? Também aqui mandando um abraço pra gente. A Mary Correia, já falei. A Ana Maria Oliveira, a Maria do Carmo Argon. Que Deus abençoe, minha irmã. Muitas graças, viu? Maria do Carmo Argon, Maria de Fátima Argon, né, irmã? Né? A Manuela Nogueira, a Mônica Queiroz. Moniquinha, um beijão para você, para André e para os meninos. Me dê notícias, minha irmã, né? Nunca esqueça de rezar por você e pelas suas necessidades, viu? Um abraço bem grande aí a todos de São Paulo e a sua família lá de Salvador. Mônica trabalhou conosco lá no Mosteiro de São Bento, né? Uma profissional extremamente competente. Eu não sei se permanece, mas trabalhava até pouco tempo aí na ONU, né? Na ONU mesmo, aquela ONU que a gente ouve falar, não é? É tão distante da gente, mas ela trabalha lá na ONU, né? Numa filial, entre aspas, de São Paulo. A Nilza Ferreira, Nilza, que Deus abençoe. Ó, Nilza, as igrejas abriram, pode agora ir lá, viu? Demorou mais de 100 dias, mas agora você pode ir, estava todo mundo com saudade de você. A Elizabeth da Chaga Fernandes, que Deus abençoe. A Séries Paternós Pondé, sua bênção Gregório, bom dia Rogério. A semana ficou vazia sem as suas lives. Nem todos os dias posso assistir ao vivo, mas não deixo de ouvir os seus ensinamentos todas as noites. Obrigado, Séries, muito obrigado. O Séries está, né, na Inglaterra, minha gente, olha, live internacional, que beleza, né? Olha, abraço em todo mundo aí, viu, da família, saudades grandes, viu? A gente se encontra um dia, se Deus quiser. Assim, já falou aqui, vamos ver aqui, a Marianete, a Neide Cristina, sempre presente, a Sueli Medeira. Neide, já abriu o salão de beleza, né? Precisamos cortar o cabelo, olha como é que eu estou aqui, ó, preciso cortar meu cabelo aqui, ó, né? Vamos lá, o Marcelo Cruzal é lá de Santo Aleixo. Marcelo, um abração para você, meu irmão, saudade de você, viu? Que Deus abençoe. A Dinéia Castro, eita que é muita gente, a Elina Soares, a Nivane Pereira, a Neuza Argon, minha gente, toda a família Argon está aqui presente, viu? A Cláudia Martins, o Neilo Carneiro, Neilo é o nosso diácono lá, também de Santo Aleixo, olha. A Thay Clefes, que é a Catarina Clefes, Catarina, que é a Jaqueline Clefes, perdão, Jaqueline, a Beatriz Leal, evoluir sempre, muito bem, Beatriz. A Virgínia Santana. Dom Gregório, a pergunta qual é? O que vocês católicos acham dos atuais acontecimentos, o vírus, pragas, ciclones, previsões, etc. Confesso que às vezes tenho medo, mas me fortaleço com as mensagens de nossa igreja nos dando segurança, paciência, paz e fé em Deus e oração. Estou conseguindo passar a mensagem, mas rezo muito porque muitos acham que é castigo de Deus, né? Principalmente depois que Fernanda Montenegro fez um vídeo bem interessante, que ela diz o seguinte: eu acho que Deus nos castigou porque nós estamos tão debandados aí que a gente tem que começar uma vida nova, não é? Minha irmã, o mal nunca vem de Deus, né? Nós é que estamos perturbando tudo e o mal que a gente pratica, ele acaba retornando para nós. Não apenas agora, mas também o mal que nós praticamos hoje na natureza, né? Esse mal, ele vem para as gerações futuras, para os nossos netos, bisnetos, tataranetos. É o que nós estamos sofrendo pelas escolhas e a ganância dos outros, né? Deus deseja a graça, nos dá sabedoria. O homem escolhe, às vezes, o péssimo caminho em que o mal recai sobre todos os outros. Deus é amor e é misericórdia, Ele está sempre nos dando possibilidades. Mas é bom lembrar daquilo que eu já falei aqui algumas vezes. Deus perdoa sempre, o homem perdoa de vez em quando, mas a natureza nunca perdoa. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Manuela Nogueira, né, agradecendo aí a gente, né? Que maravilha, nunca tinha pensado dessa forma. Quando falamos, como fui capaz de fazer isso, lamentando o que foi feito, mas é verdade, eu fui capaz porque sou pecadora, tenho minhas misérias e posso levar assim adiante. Exatamente, minha irmã. Cada dia melhorando. Maria Silva, vamos terminar aqui, o Neilo, a Maria Silva, a Cláudia Siqueira mandou um cachorrinho engraçado com 2 dentinhos aqui, mandando rosa pra gente. Muito obrigado, minha irmã. A Marta Honório, sempre querida. A Ivana Montes, né? A Adriana Esteves, a Maria Silva, a Thay Clefes, a Hilda já falei, Nelcilmar, a Cláudia Martins, Ângela Tuão, Dalva Bastos, me perdoe, tá passando aqui por causa do horário. Maria Silva, o Paulo Henrique de Souza, fico feliz com sua participação, meu irmão.
pedir a mesa que Deus abençoe. A Jana, sempre querida, dizendo obrigado pela manhã. O Fernando Rodrigues, pela minha família. Fernando, Angélica, que Deus te abençoe, meu irmão, viu? Conte com as nossas orações, Fernando. Eu acho que o Fernando é cozinheiro. Isso aqui é uma roupa, parece que é de cozinheiro aqui, negócio na cabeça, né? A Gracinha Brito, a Manuela Nogueira, tanta gente, minha gente. Virgínia Santana, Pedro Araújo, Gracinha Vicente, que Deus abençoe, dona Gracinha. Dom Gregório, me mande um e-mail para que eu possa te escrever, né? Vamos ver como a gente pode fazer isso aqui, viu? Da série Responder, tá certo? Dona Gracinha, outra vez, Vicente. A Nayara Machão, que Deus te abençoe, Nayara. Bispo, reze por nós. Estou sempre rezando, minha irmã. As Eucaristias sempre ofereço pelos irmãos da Diocese. A Cleide Mano, Deus abençoe todos os dias, amém. A Marilda Sabadim e a Nayara Machão, né? Então, que Deus abençoe a todos vocês, graças e bênçãos, e peço de um modo especial que amanhã, né, quarta e quinta-feira, que vocês rezem aqui por mim e por todo o clero da nossa diocese que estaremos em retiro. Muito obrigado pelos corações subindo. Eu acho que aquela carinha ali é a carinha da Hilda, né? Vou dando coração e lá. Hilda, muito obrigado por esse carinho, meu irmão. Os coraçõezinhos aí subindo, né? Deve estar lá apertando como a gente faz com carinho para os amigos. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe. Né? Só para séries, depois eu vou responder aqui colocando meu e-mail para que você possa mandar um e-mail para mim, aí eu retorno com os contatos do Dom Gregório para você. Inclusive com o meu telefone sério, para a gente se comunicar via WhatsApp, valeu? Só para não colocar aqui, porque se torna muito público, né? Aí eu coloco o meu e-mail respondendo a você, e você manda um e-mail para mim, e aí eu envio para você todas essas informações. Ok, tá ótimo, viu? Minha gente, que Deus abençoe, graças e bênçãos sobre suas vidas. Né? Nós estamos aí na semana, né, de preparação para a grande festa de São Bento, né? Eu sou monge beneditino, no dia 11 de julho, dia de São Bento, então vamos pedir a intercessão de São Bento sobre todos nós e vamos pedir ao Pai que nos abençoe pela oração que o próprio Jesus nos ensinou. Assim rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até breve, se Deus quiser. Um beijão aí para todo mundo. Tchau, tchau, minha gente.